Antes de você entrar aqui na USP, como você achava que ia ser o trote? Sempre falavam que ia ser bem pesado. O povo zoava demais, que pegava pesado algumas vezes. Eu tinha escutado que até o ano passado parecia que tinha algumas perguntas machistas. Tem a tradição de darem banho, né, de lama nos ingressantes de geologia. Eu acreditava que era mais ou menos isso mesmo. A gente ia para uma prova onde os veteranos ficavam batendo na mesa enquanto a gente fazia essa prova e a gente não tinha ideia do que ela era a prova. E aí a gente ia para entrevista e todo mundo tinha que ficar de joelho, carregando pedra em cima da cabeça enquanto era pintado. O Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo já foi cenário de vários casos de trotes violentos. Ana Luísa Magalhães e Arthur Lima, alunos do 2º ano, agora integram a comissão de recepção dos bichos que quer mudar esse cenário. Eles contam que em seu ano de calouros, o trote ainda seguia uma tradição de práticas abusivas. O trote era dividido em 3 fases. Uma no dia da matrícula, um no dia do batismo, que normalmente era segunda-feira, e a festa dos bichos. O dia da matrícula, pra mim, foi um dia bem ruinzinho, assim, eu odiei bastante. É uma tradição deles fazerem uma entrevista para que a gente receba um apelido. E aí os alunos, é claro, eles já ficavam meio sob pressão, porque estavam num lugar diferente, com um monte de gente nova, numa situação totalmente diferente. A gente pegava e tinha que ajoelhar na frente de uma mesa e tinha um veterano do outro lado em pé, você ficava ajoelhado durante toda a entrevista. Essa entrevista, ela tinha um cunho sexual muito, muito forte. Eu fiquei muito constrangida, eu não respondi a maioria das perguntas, eu só dei risada, porque eu não sabia o que falar. Tinha umas brincadeiras que era para divertir veteranos e não os bichos, na verdade. Eles escolhiam algumas pessoas do trote, dos bichos, para se arrastar no chão. Eles falavam que eram os geoatletas, segundo eles. Aí começou o batismo, eu fiquei assistindo. Primeiro que eles colocaram todos os bichos ajoelhados de costas para a parede, de frente para a parede, para não ver o que estava acontecendo. Tinha que subir numa mesa, a mesa ela estava toda molhada, a gente tinha que se arrastar, a gente estava todo sujo já, a gente tinha que se arrastar e no final da mesa eles pediam para que a gente caísse dentro de uma caixa d'água. De cabeça numa caixa d'água que tinha água, cerveja, tinta, o que tivesse ali, uns sacos de batata. Pegava os sacos de batata, vestia, estava todo molhado, era difícil de vestir. Subia, colocava a plaquinha e gritava o apelido. De acordo com os membros da comissão de recepção, os registros internos do Instituto de Geociências mostram que trotes semelhantes eram aplicados nos calouros desde a década de 70. Paulo Bogiani, que atualmente é professor do Instituto, foi também aluno. Ele conta que a cultura da tradição no trote sempre foi muito presente. Recebi um trote em 1980 e a escola tinha um trote muito pesado, organizado totalmente pelos alunos, mas tinha um certo objetivo. Essa escola tem uma tradição de combate à ditadura militar, então eles faziam essa opressão para mostrar o que o governo militar fazia e daqui tirar as grandes lideranças para combater a ditadura militar. Os apelidos eles começaram na época em que a ditadura estava em alta. Eles usavam o apelido das pessoas para que ficasse mais difícil de identificar quem que estava falando ou sobre quem estavam falando. E aí os apelidos surgiram com esse sentido de proteger as pessoas que lutavam naquela época contra o regime. Com o passar do tempo e com a nossa atual democracia, esse tipo de trote não se justificava mais. Aí nós começamos a perceber que era vazão para atividades apenas sadomasoquistas. A gente tinha várias pessoas que tinham se sentindo incomodadas. Conversando com a comissão de recepção do pessoal que recebeu a gente, eles estavam abertos assim para diálogo. E aí a gente foi falando os pontos negativos que a gente achou, as pessoas que se sentiram incomodadas, a maioria delas falaram, quais pontos tinham sido os piores, quais não tinham gostado de jeito nenhum. Teve muito veterano, chegando a ameaçar, falando que a gente ia tomar retrote, falando, nos vemos na matrícula. E como a comissão estava muito unida, a sala estava muito unida, a gente não deixou barato. A gente foi lá e falou, não, a gente vai mudar, tal, se vocês acham interessante ver gente tomando cerveja na cabeça, problema de vocês são muito sem noção. A gente sabia assim, que ia ser difícil, justamente por essa tradição e essa hierarquia que ainda existe aqui no Instituto, mas a gente decidiu tentar acabar com ela. Isso foi uma decisão da nossa própria sala. Eu acho que a pressão de cima de outros veteranos, de ser tradição, não dá para mudar, não é para mudar, é o que mantinha isso. E as pessoas não estarem organizadas para falar assim, não, nós vamos mudar, pronto, acabou, é o que fazia perpetuar a tradição.
Você se sentiu de alguma forma invadida, assim, com alguma pergunta, algum ato de alguém? Não senti nada disso. Foi tudo muito tranquilo, tinta e cortar cabelo, e acho que todo mundo tem que passar por isso, sabe? Acho que é uma coisa muito importante. Quem passa na faculdade, passar pelo trote, é uma coisa muito legal. Todo ano nós identificávamos sérios problemas e reclamações. Essa semana está correndo muito bem, nós estamos vendo que está tudo tranquilo, expectativa de que não vai ter nenhuma reclamação como no ano passado. Do trote antigo a gente mudou praticamente tudo. No nosso trote eu não conhecia ninguém. E quem estava de costas nem viu quem estava gritando o apelido. Não tinha como a pessoa ver. Então a galera não foi se conhecendo. Nesse trote todo mundo viu a pessoa gritando o apelido, todo mundo abraçou a pessoa que estava gritando o apelido. Teve muito mais integração. Foi bem gratificante. A galera saiu sorrindo dessa vez. Acho que foi bem interessante.